Olá, irmãos. Então, continuando, nós vimos que a primeira mulher, simbolizada pela Virgem pura, ela corresponde à igreja verdadeira de Deus, ou seja, o povo sincero, o povo verdadeiro de Deus, os servos fiéis de Deus. E eles têm como característica que eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Agora, em oposição a essa, é apresentada uma outra mulher, uma mulher vestida de vermelho, que dita que como prostituta. Veja o que diz o texto. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Então uma das características é de que essa mulher que, como nós já vimos, mulher em profecia significa igreja. Então essa igreja está assentada, ou seja, ela tem o suporte da besta de capítulo 13, da besta que nós já identificamos que vem, cujo poder foi dado pelo próprio dragão, por Satanás. Então achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérola, e tendo na mão um cálice de ouro transbordando das abominações e as imundícias da sua prostituição. E nós já vimos também em estudos passados que, conforme o profeta Ezequiel, conforme o profeta Jeremias, prostituição significa, em profecias, quebra dos mandamentos, idolatria, adoração a outros deuses, profanação dos sábados. Então, a mulher ela é dita prostituta e ela tem um cálice das suas prostituições, ao qual dá de beber a todas as nações. Então, ensina essas falsas doutrinas que são oposição aos mandamentos de Deus. E na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então veja que no período em que João escreve a visão, Babilônia já não mais existe. Então essa Babilônia que se refere é uma Babilônia espiritual, ou seja, uma confusão espiritual. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi admirei-me de grande espanto. Então veja que ela estava embriagada com o sangue dos filhos de Deus, ao qual Deus permitiu que perseguisse durante 1260 anos, período ao qual nós já vimos que é o período de atuação do poder papal. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então as características da meretriz é que ela está assentada sobre muitas águas já vimos que são povos, línguas, nações, se prostituiu com os reis da terra, ou seja, contaminou os impérios mundiais com suas falsas doutrinas, embebedou os habitantes da terra, ou seja, quando uma pessoa fica bêbada, perceba que o simbolismo da profecia é esse. Quando a pessoa fica bêbada, ela não consegue distinguir claramente as verdades. Então ela contaminou as pessoas da terra, enganou as pessoas da terra, fazendo com que elas não percebessem as verdades bíblicas. Ela estava depois num deserto, ou seja, ela foi para o mesmo lugar onde a Virgem pura estava depois foi permitida ficar para fugir da perseguição. Ela estava montada numa besta escarlate, vestida de púrpura e pérolas, ou seja, quer dizer que ela era bastante rica e conforme diz Daniel capítulo 7, tudo o que fazia prosperava. Na fronte estava escrito um mistério: Babilônia a Grande, a mãe, e ela estava embriagada com o sangue dos santos. Então, a prostituta apresentada no Apocalipse capítulo 17, que se refere à igreja falsa, é Roma papal. São as doutrinas de Roma. Essas são as doutrinas do Papa que falsificaram as verdades bíblicas e falsificaram as verdades do santuário. Então, quem é agora a besta que carrega, que sustenta essa igreja? O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Este é o mistério da mulher e da besta, quem tem 7 cabeças e 10 chifres, que levava a mulher.
A besta que vistes era, não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está sentido a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis os quais caíram, 5 existe e um outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, é o 8º rei, o qual procede dos 7, mas caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como rei, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra eles o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada, despojada, e lhes comerão a carne, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu que realizem o seu pensamento, o executem a uma ideia à besta o reino que possuem, até que se cumpram a palavra de Deus. Então, a característica da besta é que ela era vermelha, tinha nome de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Ela era, não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Também é o 8º rei, recebe a autoridade de 10 chifres. A besta e os 10 chifres odiarão em um momento depois a meretriz, e o reino será da besta. Então a besta escarlate é um símbolo de Satanás. Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Eles possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho, e os dois poderes se opõem a Jesus. Então a besta que viste era, não é, está para emergir, e aqueles que habitam na terra cujos nomes não foram escritos na fundação, no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Ou seja, quem adorará essa besta, elas são apenas aqueles que negaram a Deus. Então a besta escarlate é símbolo dos Estados Unidos, porque nesse panorama escatológico, os Estados Unidos é o último poder que reinará, que terá supremacia, domínio no mundo até a volta de Cristo. Seu alcance ele é global. Então veja mais uma vez aquilo que nós já analisamos no capítulo 13, a união entre a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar representando Roma papal e a besta que sobe na terra representando os Estados Unidos da América. E agora no capítulo 17 é dito mais uma vez sobre essa união maligna entre Roma papal e os Estados Unidos da América. Veja o que diz sobre os Estados Unidos, que ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, ou seja, tem um poder mundial. E agora, embora no primeiro momento ele falasse como cordeiro, agora ele age como dragão. E veja o que ele faz. Nesse segundo momento ele faz com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, adorem ao poder papal, cuja ferida mortal foi curada. Perceba, meus irmãos, mais uma vez, que depois dos 1260 dias, ou seja, em 1798, Roma foi ferida de morte, ou seja, não tinha mais poder e influência política. Mas em um dado momento na história, no futuro, esse poder voltará a ser influente. E agora os Estados Unidos irão obrigar com que todas as pessoas adorem, ou seja, obedeçam ao poder papal. E esse poder ele seduz os que habitam na terra por causa dos sinais
que lhe foi dado a executar, dizendo que façam uma grande imagem à adoração à besta, aquela que foi ferida, mas sobreviveu. Então nós vemos aqui essa união entre os Estados Unidos da América e o poder papal. E o poder papal assumindo grande importância política e religiosa. Aqui veja, pela primeira vez na história, um Papa discursou no Congresso americano. O Papa Francisco, ele discursou no Congresso americano e foi aplaudido de pé. E pela primeira vez na história, nós vemos um Papa, o Papa Francisco, discursando nas Nações Unidas, e novamente ele foi aclamado de pé. E não somente isso, nesses nossos últimos dias, o poder papal tem promovido também uma reforma religiosa, no sentido de união de todas as igrejas e de união de todas as religiões. Mais uma vez, a profecia se cumpre com precisão. Aqui nós vemos um encontro que aconteceu recentemente entre o Papa e líderes evangélicos protestantes nos Estados Unidos. E ali foi declarado que a reforma acabou e que agora era o momento de se buscar conciliação, diálogo entre as igrejas protestantes e o catolicismo para definir os rumos do novo cristianismo. Você percebe como a influência do poder papal está recuperando seu poder? A ferida mortal está sendo curada. Aqui nós vemos o Papa em uma conferência com o Ayatollah Khomeini, que é a autoridade máxima do islamismo e líder supremo do Irã. E abaixo nós vemos a reunião em uma mesquita com um imã, que é uma das autoridades máximas também do islamismo. E ali foi celebrado uma adoração religiosa ecumênica dentro de uma mesquita com um líder islâmico e um líder católico. A aproximação das religiões. E aqui nós vemos um congresso que teve, no qual o Papa e líderes de diversas religiões apontando como solução para as crises mundiais atuais a união entre os povos e a união entre as religiões. E acima nós vemos o Papa visitando o líder supremo do budismo. E ali foi celebrada uma reunião religiosa ecumênica entre o budismo e o catolicismo. União entre as igrejas, é isso de que a profecia está falando. O poder, a ferida mortal do papado está sendo curada e doutrinas falsas, o vinho da prostituição está sendo entregue para que os povos bebam e fiquem embriagados com ele, ou seja, sejam seduzidos por esse poder. E aí, meus irmãos, quando essa ferida mortal for plenamente curada, acontecerá a profecia de Apocalipse 13, 16 e 17. E a todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, e os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O 666, a marca da besta. Quando os Estados Unidos da América, quando a ferida mortal de Roma, do papado, for plenamente curada e ele voltar a ter poder e prestígio como teve antes, os Estados Unidos da América se apoiarão
ao poder papal e obrigarão que todos reverenciem e sigam aquele poder, ao Papa. E aí será instituída a marca da besta. Perceba que quem irá receber a marca da besta é aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. Então percebam, meus irmãos, e nós iremos analisar esse assunto no próximo capítulo, que o momento em que nós estamos vivendo é o momento em que Deus reteve os ventos, ou seja, tem segurado o poder satânico para selar na frente os seus filhos. Ou seja, Deus primeiro sela com os filhos sinceros de Deus, com o selo de Deus. E após todos os seus filhos terem sido selados, aqueles que rejeitaram a Deus, eles irão se submeter à marca da besta. Então perceba que a marca da besta e a batalha do Armagedon é uma questão de adoração. A marca da besta não se refere a um microchip, não se refere a uma tatuagem, não se refere a um código de barras ou qualquer outro tipo de tecnologia, mas o contexto do selamento de Deus e da marca da besta é adoração. Então perceba que em Apocalipse é apresentado duas igrejas, uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Um povo verdadeiramente de Deus, o remanescente, e um povo que escolheu seguir a besta. A característica do povo de Deus, da igreja verdadeira, é que eles guardam o mandamento e têm o testemunho de Jesus. E esse povo, no tempo do fim, eles vencerão no Armagedon pelo poder do sangue do Cordeiro e pelo testemunho em que deram. Vocês percebem, irmãos? O momento solene em que nós estamos vivendo é o momento em que Deus está julgando o seu povo. E com isso ele está selando os seus filhos com o verdadeiro selo de Deus. O momento de você receber o selo de Deus é agora. O momento de você se decidir para Deus é agora. O momento de você entregar as suas vidas a Cristo Jesus e ser parte do seu povo é agora. Pois como nós já dissemos, só existe graça enquanto Jesus está no santuário, intercedendo pelo seu povo. Quando ele sair do santuário, ele virá a essa terra para executar a justiça. Quando ele sair do seu santuário, a porta da graça será fechada. E todos aqueles que não receberam o selo de Deus receberão a marca da besta. Porque eles escolheram não adorar a Deus verdadeiramente. E aí serão enganados pelo maligno e seguirão a besta e adorarão a besta. E tomarão em suas frontes ou em suas mãos a marca da besta. Que marca você quer receber? Qual selo você quer receber em sua fronte? O selo de Deus ou a marca da besta? Se você quer fazer parte do povo de Deus e ser selado com o selo de Deus e ser vitorioso no Armagedon pelo sangue do Cordeiro, una-se a nós agora em oração. Santo e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós percebemos o momento solene em que nós estamos vivendo e nós te pedimos, em nome de Jesus, nos sela com o teu selo, nos guarda em teu nome, escreve os nossos nomes no teu livro da vida, pois te aceitamos a ti, ó Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então vem e reina em nós e faz-nos remanescente e vitoriosos em teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, no próximo encontro,
Nós iremos agora analisar quem é os 144 mil, quem é o povo que irá receber a marca da besta, o que é o selo de Deus e o que é a marca da besta. E guardamos vocês no próximo encontro.